A entidade, ela é contra, né? A invasão, ela é contra qualquer invasão de terras. Só falta vontade política. E a gente vê que como tem essa disputa política no nosso país, hoje ela está muito evidenciada, né? Temos aí dois lados e às vezes as coisas importantes deixam de ser colocadas à mesa para discussão e nós não acreditamos em redução de preço, né? Até a expectativa nossa é de um aumento do custo das unidades. O que foi colocado na conferência urbana, né, não aconteceu. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe Luiz Augusto Lara Rezende, diretor da Câmara do Mercado Imobiliário, do Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo aqui ao Café com Política. Sou Luiz, muito bom dia. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Luiz, vamos conversar inicialmente sobre um tema que foi trazido, nos chegou uma manifestação feita pelo Secov, sobre um repúdio à invasão de terras ocorridas no dia 8 de março em Lagoa Santa. Qual é a posição da entidade e a manifestação que foi feita por vocês? A entidade, ela é contra, né? A invasão, ela é contra qualquer invasão de terras. Nós repudiamos essa ação, né? E esperamos que seja resolvida hoje, né? Via judicial, está marcado hoje uma conciliação às 9 horas no tribunal. Pois é, Luiz, o governador Romeu Zema determinou que a Polícia Militar fizesse a reintegração de posse, né? Lá exatamente em Lagoa Santa, logo quando representantes do MST invadiram essa propriedade. A justiça veio e paralisou essa reintegração. Foi correta a decisão do governador? Eu acredito que foi, porque a terra, ela tem a propriedade, né? Não é uma terra que não tem uma propriedade. Os proprietários são vários. A propriedade, ela é uma propriedade acidentada, ela tem uma pequena produção. E eu acredito até para não tomar uma dimensão maior, Thalita, né? Então acho até por uma questão de segurança, tanto do entorno, até de quem está lá que invadiu essas terras, e eu acho que ele tomou a decisão correta. Sabe-se nesse momento, o senhor mencionou aí um pequeno uso dessa terra, sabe-se já de quem é a propriedade, que tipo de atividade é operada por lá? A propriedade, né, ela tem vários herdeiros, né? E eles estavam até também negociando essa propriedade. Eu sou morador também de Lagoa Santa, então eu posso falar isso também com conhecimento de causa, né? Tenho pessoas que são vizinhas à propriedade que informaram que lá tem sim um uso da terra, um uso com plantação, um uso, né? Eles criam porcos, alguma coisa, um uso pequeno, até porque a terra é muito acidentada também, né? E como são vários herdeiros, tem essa situação, essa discussão aí de que um vai fazer, o que se vão vender, essa situação toda. Essas invasões, elas não são incomuns, né, Luiz? A gente vê aí, inclusive, alguns prefeitos com dificuldade, principalmente na grande BH, quando há uma invasão, muitas vezes pessoas que vêm de outro país em busca de oportunidade e aí se unem a movimentos políticos de cidades, a gente sabe também que há uma questão política por trás disso. Quando o senhor traz aqui que vocês se colocam contra qualquer tipo de invasão, qual que é o papel dos prefeitos, do governo nesse caso, da sociedade política em tentar coibir esse tipo de ação, mas ao mesmo tempo sabendo que precisa garantir, por exemplo, moradia para quem entra numa cidade? Sim, essa questão política é uma questão, Thalita, difícil, né, da gente tomar essa posição, né? Nós somos uma entidade que representamos as imobiliárias, os loteadores, as administradoras de imóveis e de condomínios, e fica difícil para a gente tomar essa postura em relação à questão política. A gente sabe que no nosso país tem um déficit de moradia muito grande. Eu acho que falta uma vontade política, porque temos áreas, tanto municipais, estaduais, federais, que às vezes poderiam ser destinadas à habitação popular, também à reforma agrária, né? Então acho que essa questão ela tem que ser colocada em discussão pelos entes públicos para que possam ser resolvidas. Só acho que falta vontade política. O senhor acha que há condições objetivas para a atuação
dos governos, porque muitos desses movimentos, e existe o MST e há outros movimentos também de ocupação, de barragens e outros, que tratam sempre da ocupação, primeiro buscando prédios públicos e depois partem para as unidades privadas, como este é o caso lá de Lagoa Santa. O senhor vê que há condições objetivas de que a política nas instâncias de governo, de prefeituras, tenham ferramentas para resolver essa situação? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que os governos, eles têm que buscar sempre um papel conciliador quando acontece esse tipo de situação, né? E a gente vê que como tem essa disputa política no nosso país, hoje ela está muito evidenciada, né? Temos aí dois lados e às vezes as coisas importantes deixam de ser colocadas à mesa para discussão e não chegam num consenso, né? Para resolver o que tem que ser resolvido. Agora, Luiz, vamos falar do ponto de vista do proprietário, né? Nesse caso, uma propriedade rural, o senhor contextualizou aqui, uma propriedade de várias pessoas, né? Vários sócios, vários donos, uma propriedade que, de acordo com o senhor, está assim em atividade, há a criação ali de alguns animais, uma plantação pequena. E do ponto de vista do Secov, do Sindicato de Habitação de Minas Gerais, quando o proprietário tem a sua casa, seu terreno ali invadido, nessa situação, falta conhecimento também sobre o direito dele, sobre o que de fato a justiça pode fazer, sobre como proceder nesse caso e como que vocês atuam para poder ajudar. Tá, essa questão, né, quando uma terra é invadida, um espaço particular, né, o proprietário tem que reivindicar a posse desse imóvel, né, uma ação de reintegração de posse, né. Então, às vezes as pessoas, né, não têm o conhecimento de o que fazer, né? Primeiro, acho que tem um susto muito grande quando tem uma situação dessa, né? E no caso específico de Lagoa Santa foi assim, numa sexta-feira, no Dia Internacional da Mulher, então assim, eu acho que tinham várias coisas acontecendo e dá um susto, um alarma, né? Me desculpa, Thalita, porque eu esqueci o segundo ponto da sua pergunta, né? Não, eu perguntei como que o sindicato atua para ajudar essas pessoas, né? Porque há muitas vezes o desconhecimento. É claro que a gente fala não dizendo que um proprietário de uma situação rural, por exemplo, não tenha conhecimento daquilo que tem direito. Não é isso, né? A gente não está falando aqui de uma incapacidade. Mas muitas vezes há o desconhecimento de como pode se agir nessa situação. Então, como que vocês podem atuar para poder ajudar quem está numa situação parecida, por exemplo? Sim. Nós, né, representamos as entidades, né? As empresas. E o que nós podemos fazer num caso desse, quando uma pessoa nos procura como entidade, é darmos uma consultoria, vamos falar assim, uma orientação, né? Para que ela procure, né? Eu acho que no primeiro momento, um advogado especialista em direito real, que é o direito de propriedades, para que tome a ação judicial cabível no primeiro momento. Uhum. Quero mudar um pouquinho aqui a chave da nossa conversa para lhe perguntar sobre um dado que nós trouxemos recentemente, de que o valor médio dos imóveis na capital mineira alcançou a casa de R$618 mil em Belo Horizonte. Acho que à primeira vista, quem olha para este dado, uma cidade que ainda tem necessidades de melhorias de infraestrutura de transporte e tantos outros problemas vizinhos a apenas a moradia, é um número que nos soa muito expressivo. Eu queria uma avaliação do senhor. De fato, é um número muito expressivo. A gente está falando de uma cidade que se tornou cara comparativamente com outras, ou a gente está falando de um cenário que é considerado pelo Secov como absolutamente natural e esperado? Olha, é um valor que é esperado, né? Nós tivemos, depois da pandemia, um aumento no custo da construção altíssimo. E a gente viu, né, que a pandemia, ela acabou e o preço dos materiais não arrefeceram, né? Então, o cimento, que é um item muito fácil da gente, e todo mundo usa muito cimento numa obra, né? Na época da pandemia, ele custava R$16, R$17. Hoje você encontra 28, 27. Então, assim, praticamente dobrou
o valor. E nós temos em Belo Horizonte ainda um outro fator que agrava, que foi a nova lei de uso e ocupação do solo, que ela restringiu muito o potencial construtivo da cidade. Então, o que acontece? A gente tem uma terra mais cara, né, para poder produzir ali prédios, e onde você consegue construir menos. Hoje o número de unidades, o número de metragem construída é menor, aliado a um custo de construção muito maior. E como de alguma maneira é possível que isso se mantenha? O preço vai se manter em função destes componentes que o senhor mencionou, do preço do cimento, etc. Ou há alguma possibilidade de médio ou no longo prazo de que os preços dos imóveis, se não arrefeçam, pelo menos mantenham-se nesse mesmo patamar? Olha, nós acreditamos, através das pesquisas que fazemos, né? Nós temos lá no Secov um instituto chama Data Secov, que nós balizamos o preço principalmente de Belo Horizonte já há mais de 10 anos. Temos também uma consultoria também que nos é prestada também, e nós não acreditamos em redução de preço, né? Até a expectativa nossa é de um aumento do custo das unidades, né? Esse valor médio aí de R$612 mil, a gente acredita que ele vai continuar aumentando. Um aumento no número de venda e de giro econômico, ainda que esse preço tenha tido um pulo aí, um tanto quanto gigante, né? Em comparação a antes da pandemia para agora? Sim, nós tivemos na pandemia, né, um aumento de venda de imóveis muito grande, né? Isso aconteceu em 2020, 2021. Principalmente no perfil de casa, né? Isso, perfil de casa, coberturas, espaços maiores. Áreas privativas, espaços maiores. Em 2023, esse número reduziu um pouco, mas a expectativa do mercado é que 2024 será um ano melhor que 2023, com crescimento de vendas. Quando tivemos a discussão na cidade, especificamente de Belo Horizonte, sobre as mudanças na lei de uso e ocupação do solo, havia dois argumentos colocados à mesa. O primeiro deles do setor produtivo, que dizia: a gente terá um problema relacionado aos coeficientes que estão sendo limitados em determinadas áreas da cidade. E havia uma discussão que vinha também das conferências municipais e que dizia: precisamos verticalizar a cidade em outras áreas que não apenas a área central de Belo Horizonte, para tentar expandir para os bairros mais antigos. Passado esse tempo, que avaliação o senhor tem sobre isso? De fato, a gente mudou o perfil? Ou a gente continua ainda tendo uma cidade que é bastante verticalizada, por exemplo, na região Centro-Sul, e que ainda não conseguiu expandir essa verticalização para o entorno, por exemplo, da Avenida do Contorno? Isso, o que foi colocado na conferência urbana, né, não aconteceu. Então a cidade continua ainda com o vetor de crescimento ainda Centro-Sul, né? Fora da Contorno, nós assim não tivemos grandes investimentos, e a gente não viu acontecer o que a prefeitura esperava, né? Que o governo esperava com a nova lei de uso e ocupação do solo. Até porque tem coisas também que foram definidas na nossa legislação de uso e ocupação do solo que não ficaram claras. Essa outorga, qual que é o valor, o que é. E aí a gente teve uma migração muito grande de construtores, né? Das construtoras para os municípios vizinhos da Grande BH. Então, Belo Horizonte hoje ela perdeu muito em termos de construções para Nova Lima, Lagoa Santa, Vespasiano, Santa Luzia, Contagem, Betim, por causa disso, por causa da restrição que ocorre hoje no lei de uso e ocupação do solo. Mas o senhor atribui isso majoritariamente à questão jurídica e o arcabouço jurídico de Belo Horizonte, ou é um movimento natural de crescimento da região metropolitana, dada a densidade de Belo Horizonte? Acho que são as duas coisas, né? Primeiro, que Belo Horizonte é um município com extensão territorial pequena, né? Ela não tem muito hoje para onde crescer, vamos falar assim. Lógico, tem áreas ainda que tem um potencial ainda de receber vários investimentos. E também é um movimento populacional, que principalmente depois da pandemia, isso foi consolidado. Então as pessoas, elas buscaram ter mais qualidade de vida, mais espaço, e também com a possibilidade hoje, né, do trabalho remoto, home office, né, que ainda muitas empresas
estão adotando parcialmente, outras integralmente, facilita muito que a pessoa more numa cidade vizinha e venha menos a Belo Horizonte. Nós conversamos com o Luiz Augusto Lara Rezende, diretor da Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais. Obrigada, viu, Luiz? Obrigado, Thalita.